Meus queridos, sejam muito bem-vindos a este momento de recolhimento espiritual, onde deixamos o peso do dia para trás e permitimos que o coração se abra com suavidade diante da presença de Deus. Hoje vamos mergulhar profundamente no Salmo 127, um salmo que nos lembra com ternura que tudo o que tentamos construir na vida, a casa, os relacionamentos, os sonhos, os projetos, o futuro, só encontra direção verdadeira quando entregamos ao Senhor o lugar de guia, de sustento e de paz. Se você chegou aqui carregando preocupações, medos, cansaço interior, dúvidas sobre o amanhã ou aquela sensação silenciosa de que está fazendo tudo, mas nada parece avançar, eu te peço, respire devagar, deixe os ombros relaxarem e permaneça comigo até o final, porque este momento foi preparado para você. Talvez você esteja vivendo um tempo de sobrecarga, tentando manter a casa em harmonia, tentando sustentar emocionalmente quem você ama, tentando ser forte quando por dentro se sente tão frágil. Talvez você esteja se dedicando ao máximo, mas percebe que mesmo dando tudo de si, alguma área da sua vida parece sempre escapar pelos dedos. E isso pode gerar um peso tão grande, uma sensação quase invisível, mas constante, de insuficiência, como se você estivesse sempre correndo atrás do vento. O Salmo 127 entende exatamente esse lugar da alma. Ele começa dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. E esse versículo é um convite amoroso, não uma cobrança. É como se Deus estivesse sussurrando ao seu coração. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa ser forte o tempo todo. Eu estou aqui para caminhar com você. E por isso, antes mesmo de seguirmos adiante, eu te convido a diminuir o ritmo, a deixar as tensões internas se dissolverem suavemente, a permitir que este ambiente, mesmo que seja seu quarto, sua sala, seu trabalho, seu ônibus, se torne agora um lugar de quietude espiritual. Pare tudo o que estiver fazendo por alguns segundos e simplesmente fique aqui, presente. Algo especial acontece quando paramos e nos alinhamos com a presença divina. Há uma paz que não depende das circunstâncias, uma calma que não depende do que está acontecendo ao redor. É essa paz que o Salmo 127 quer derramar sobre o seu coração hoje. Se você tem vivido inquietações dentro de casa, dificuldades nos relacionamentos, tensões que se acumulam em silêncio, noites mal dormidas, pensamentos acelerados, responsabilidades que se sobrepõem, ou até mesmo aquela sensação de que está batalhando muito, mas colhendo pouco, não se culpe, não há nada errado com você. Muitas vezes, lutamos porque esquecemos que não fomos criados para caminhar sem direção espiritual. Não fomos feitos para sustentar tudo sozinhos. A vida fica mais leve quando lembramos que existe um Deus que guia, que fortalece, que sustenta e que tranquiliza. O Salmo 127 é como uma luz acesa dentro da casa interior, mostrando que quando entregamos ao Senhor aquilo que tentamos carregar sozinhos, o fardo se torna mais suave. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, permaneça comigo até o final desta oração guiada. Algo profundo vai acontecer dentro de você. Não algo estrondoso ou dramático, mas algo silencioso e transformador, como uma brisa espiritual que reorganiza os pensamentos, que acalma a alma, que reequilibra as emoções e que te lembra de que você não está sozinho nessa caminhada. Hoje Deus vai te mostrar, através da palavra e da oração, que a sua vida, a sua casa e seus projetos têm um propósito maior e que quando você descansa no cuidado dele, tudo encontra um novo ritmo, mais harmonioso, mais leve, mais alinhado. Respire mais uma vez profundamente e permita que esta jornada comece. Antes de seguirmos mais profundamente, eu quero te pedir algo especial. Escreva aqui nos comentários uma frase de fé, algo simples e sincero que abra o seu coração para a presença de Deus. Você pode escrever:
Eu confio no cuidado do Senhor. Essa declaração não é apenas um gesto, mas um movimento interior, uma forma de alinhar a sua alma ao que vamos viver juntos neste momento. Agora, com o coração mais leve, vamos caminhar suavemente pela mensagem espiritual que o Salmo 127 nos entrega. Ele é curto, mas carrega uma profundidade extraordinária, quase como um convite silencioso para tirarmos o excesso de peso das mãos, do peito e da mente. Este salmo nos lembra que o esforço humano é importante, mas nunca foi o fundamento da vida. Há algo maior, mais sábio, mais amoroso, que conduz o ritmo das coisas quando permitimos. A orientação divina. O salmo começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. E esse versículo, apesar de conhecido, muitas vezes é mal compreendido. Não é uma crítica ao esforço humano, não é um chamado para desistir. Pelo contrário, é uma revelação suave de que a verdadeira construção da vida só encontra harmonia quando nasce de dentro para fora, quando o coração está em paz, quando a alma está alinhada com a presença de Deus. Quantas vezes tentamos construir tudo com as próprias forças? Quantas vezes assumimos responsabilidades que vão além do que conseguimos carregar? O Salmo vem como um guia gentil, lembrando que há um jeito mais leve de viver. Um jeito em que a força divina se une à nossa e transforma o que parecia impossível. O segundo versículo diz: inútil vos será madrugar, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus enquanto dormem. Note como este versículo embala o coração. Ele não condena o trabalho, mas cura o excesso de preocupação. Ele nos mostra que existe um cuidado silencioso de Deus, que acontece mesmo quando estamos dormindo, mesmo quando não estamos produzindo, mesmo quando não estamos tentando controlar tudo. É como se a palavra nos dissesse: você não precisa se exaurir. A vida não é um peso que você carrega. Há um descanso disponível para você. Esse salmo é profundamente terapêutico para quem está sobrecarregado. Ele fala com pessoas que se esforçam demais, que tentam resolver tudo, que se cobram mais do que deveriam. Ele fala com famílias que lutam para manter a paz. Ele fala com pais que se preocupam com o futuro dos filhos. Ele fala com quem está cansado de se sentir sozinho dentro da própria casa. E talvez ele esteja falando exatamente com você agora. Mais adiante o Salmo diz: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é seu galardão. Aqui encontramos outra revelação suave. Aquilo que amamos, aquilo que queremos proteger, aquilo que desejamos ver florescer, não depende exclusivamente da nossa força. Filhos, família, relacionamentos, vínculos profundos, tudo isso é presente, é dádiva, é parte de um propósito maior. O Salmo não está falando apenas de crianças, ele fala de tudo o que geramos: projetos, sonhos, caminhos, decisões, afetos. Tudo isso só encontra maturidade quando está debaixo da luz e da direção divina. Queridos irmãos e irmãs, quando entendemos isso, o coração entra em um estado diferente. As pressões internas começam a se dissolver. As expectativas do mundo ficam mais suaves. A ansiedade perde espaço e algo precioso nasce: a confiança. Confiar não é desistir. Confiar é descansar no ritmo de Deus. Confiar é entender que você faz a sua parte, mas não precisa carregar o universo nas costas. Confiar é perceber que existe um amor maior do que qualquer peso que você já sentiu. O Salmo 127 nos lembra que a construção da vida não é uma corrida, mas um caminhar guiado. Não é uma prova de resistência, é uma jornada de entrega. Se você tem vivido cansado, cansada, se tem sentido que está remando contra a maré, este capítulo é para te lembrar: você não precisa lutar com as próprias forças o tempo todo. Há um cuidado divino presente em cada detalhe, até nos que você não percebe.
E agora, antes de seguirmos para o momento de oração profunda no próximo capítulo, eu te convido a respirar mais uma vez, com calma, com presença, e deixar que essas palavras do Salmo entrem como luz, reorganizando seus pensamentos e trazendo paz ao seu interior. Queridos irmãos e irmãs, agora que já caminhamos pela compreensão espiritual do Salmo 127, eu te convido a entrar comigo em um momento de oração serena, profunda e restauradora. Esta oração não é apressada, não é pesada, não exige esforço. É como sentar-se à beira de um riacho tranquilo, colocar as mãos sobre o peito e permitir que a alma seja tocada com leveza pela presença do Senhor. Apenas respire devagar, sinta o ar entrar, sinta o corpo relaxar e deixe que cada palavra seja como um abraço suave para o seu coração. Deus de paz e de sabedoria, estamos aqui diante de Ti com o coração aberto, entregando tudo o que somos, tudo o que carregamos e tudo o que tentamos sustentar sozinhos. O Salmo 127 nos lembrou que a vida fica pesada quando tentamos construir sem direção, sem descanso, sem entrega. Por isso hoje, com simplicidade e sinceridade, nós te pedimos que visites o interior de cada pessoa que ora conosco agora. Respira conosco. Acalma os nossos impulsos. Acalma o nosso desejo de controlar tudo. Acalma a nossa pressa, o nosso perfeccionismo, o nosso medo de falhar. Ensina-nos a viver com suavidade, com confiança, com esse descanso que o Salmo descreve tão delicadamente. Em tudo isso, Senhor, estende a Tua paz. Uma paz que não invade, mas que preenche. Uma paz que não grita, mas que envolve. Uma paz que não pressiona, mas que cura pela suavidade. Senhor, o Salmo diz que Tu dás aos Teus até enquanto dormem. Isso revela um amor profundo, um cuidado constante, uma presença que não depende do nosso esforço. Por isso hoje te agradecemos por colocar esse descanso dentro de nós. Ensinar-nos a dormir em paz, ensinar-nos a confiar no Teu cuidado, ensinar-nos a não carregar o dia seguinte antes do tempo, ensinar-nos a descansar nas Tuas mãos. E neste momento, Pai, eu quero orar especialmente pelos projetos de cada pessoa aqui. Sonhos que estão sendo construídos, objetivos que foram colocados no coração, responsabilidades que exigem esforço, caminhos que estão sendo percorridos. Coloca a Tua direção divina sobre tudo isso. Se algum projeto estiver sendo feito apenas na força humana, mostra um novo jeito, mais leve, mais sábio. Se algo precisa de ajuste, traz clareza. Se algo precisa de paciência, traz serenidade. Se algo precisa de coragem, traz ânimo tranquilo. Se algo precisa de recomeço, traz esperança renovada. Que a Tua presença se torne tão suave e constante que ela consiga sentir, dia após dia, que não está caminhando sozinha. Que o Senhor tem estado ao seu lado em cada passo, orientando seus pensamentos, fortalecendo seu espírito, guiando suas decisões. E agora, querido irmão e querida irmã, deixe que a sua alma faça esse gesto simples e profundo. Entregue tudo, entregue o excesso, entregue as preocupações, entregue aquilo que você tem tentado controlar com as próprias mãos. Diga aí no seu coração em silêncio: Senhor, a minha vida é Tua, a minha casa é Tua, o meu caminho é Teu. Conduz tudo com a Tua paz. Fique mais alguns instantes respirando com calma, sentindo, percebendo, porque Deus está te tocando com suavidade. Há um descanso entrando em você, há uma paz se espalhando pelo seu interior, há um alívio sendo liberado sobre a sua mente e sobre o seu coração. Você não está só, você não está desamparado. O Criador está guiando a tua construção interior com amor. Agora, vamos entrar no coração deste roteiro espiritual, o Salmo 127. Ele é curto, mas cada palavra carrega uma dimensão profunda de paz, direção e sabedoria. Eu te convido a ouvir cada versículo como se estivesse recebendo gotas de serenidade, caindo sobre a sua alma, uma a uma, suavemente.
Permita que cada frase encontre um lugar dentro do seu coração e vá acalmando, organizando, iluminando aquilo que estava pesado ou confuso. O salmo começa assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Vamos respirar juntos esse versículo. Ele não fala apenas de uma casa física, ele fala da casa interior, a casa emocional, a casa familiar, a casa espiritual. Ele nos lembra que por mais que tentemos ser fortes, por mais que desejemos resolver tudo com as próprias mãos, existe um limite humano. E esse limite não é fraqueza, é convite. Convite para deixar que Deus seja o fundamento. Quando Ele edifica, a vida flui. Quando Ele dirige, a ansiedade perde força. Quando Ele guia, os passos se alinham. Então ore comigo em silêncio. Senhor, edifica a minha casa interior, edifica meus pensamentos, minhas decisões, meus relacionamentos, meu caminho. O versículo seguinte diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui encontramos outra verdade profunda. Quantas vezes tentamos nos proteger sozinhos? Tentamos antecipar problemas, prevenir dores, controlar situações, prever o futuro. E isso cansa, isso desgasta, isso tira o brilho dos nossos dias. Este versículo nos convida a descansar, não a negligenciar, mas a confiar. Deus é o guardião da nossa vida, o protetor dos nossos caminhos, aquele que vê o que nós não vemos e cuida do que não conseguimos controlar. Ore suavemente. Senhor, guarda meu coração, guarda minha mente, guarda meus passos. Em seguida, o Salmo diz: inútil vos será madrugar, repousar tarde, comer o pão de dores. Aqui, Deus não está condenando o trabalho, mas sim o desgaste emocional. Aquele ritmo de vida onde a mente nunca para, onde o coração vive apertado, onde os dias são uma longa lista de obrigações. Quantas vezes acordamos antes da hora, preocupados? Quantas vezes dormimos tarde, cheios de pensamentos e responsabilidades? O Salmo nos chama para uma vida mais leve, uma vida onde o esforço é equilibrado pelo descanso interior. Podemos trabalhar, podemos nos dedicar, mas não precisamos carregar ansiedade dentro do peito. Diga em seu coração: Senhor, tira o peso desnecessário do meu esforço, me ensina a viver com equilíbrio. E então vem uma frase que acalma profundamente: pois Ele dá aos seus enquanto dormem. Que paz existe nessa promessa? Deus age enquanto descansamos. Ele trabalha na nossa vida quando não estamos fazendo nada. Ele cuida dos nossos detalhes quando estamos deitados, respirando, dormindo. Isso significa que você não precisa viver em alerta o tempo todo. Há um amor que te sustenta até nos momentos em que você está vulnerável. Há um cuidado que continua mesmo quando você não percebe. Há um movimento espiritual acontecendo por você enquanto seus olhos estão fechados. Permita que esta verdade entre no mais íntimo da sua alma. Enquanto eu descanso, Deus cuida de mim. Depois o Salmo continua: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Essa parte não fala apenas de filhos biológicos. Fala de tudo o que nasce da sua vida. Seus projetos, suas responsabilidades, seus vínculos, tudo que você gera com amor e intenção. O Salmo te lembra que aquilo que nasce de você não está solto no mundo, está debaixo do cuidado divino. Tudo o que você constrói com sinceridade e propósito é visto por Deus, é valorizado por Ele, é sustentado por Ele. Aqui, eu te convido a orar silenciosamente. Senhor, cuida de tudo o que nasce de mim. Cuida dos meus sonhos, dos meus relacionamentos, das minhas responsabilidades. O Salmo segue dizendo: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Flechas representam direção, representam preparo, representam propósito, representam futuro. O Salmo nos lembra que aquilo que Deus coloca em nossas mãos tem destino, tem trajetória, tem propósito. Nada é em vão, nada é sem sentido.
Nada é pequeno demais para ser cuidado. Talvez você tenha a sensação de que algumas áreas da sua vida estão fora de rumo, mas Deus está te dizendo que tudo terá direção. O que hoje parece disperso será alinhado. O que hoje parece solto encontrará caminho. O que hoje parece sem força será impulsionado pela mão divina. E finalmente o Salmo diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus adversários à porta. Aqui está a conclusão suave do Salmo. Quando a vida é construída com Deus, a força interior cresce. O coração ganha firmeza. A mente se torna mais tranquila. As emoções se equilibram. A vergonha é removida. A insegurança perde espaço. A alma descansa e se fortalece. Você se torna alguém que enfrenta a vida não com medo, mas com serenidade. Não com ansiedade, mas com confiança. Não sozinho, mas acompanhado por Deus. Meus amados irmãos e irmãs, esse salmo inteiro é um convite para viver com leveza, para entregar o controle, para descansar e confiar. Ele é uma lembrança suave de que Deus está conduzindo tudo, até aquilo que você não percebe. Até aqui, o Salmo 127 nos ensinou a confiar, a descansar, a não carregar fardos desnecessários, a perceber que a vida flui melhor quando está alinhada ao cuidado divino. Agora, neste capítulo, vamos transformar essas verdades em declarações de luz, palavras que fortalecem, energias que se movimentam dentro da alma e preparam o coração para um novo tempo de serenidade e clareza. O Salmo 127 nos lembrou que não precisamos viver sobrecarregados, que não precisamos carregar o mundo nas costas, que não precisamos controlar cada detalhe. Por isso agora, juntos, vamos fazer declarações que libertam a alma da tensão. Suavemente, sem força, sem pressa, diga dentro de você: eu entrego a minha casa ao cuidado divino. Eu entrego meus pensamentos ao cuidado divino. Eu entrego meu futuro ao cuidado divino. E deixe essas palavras se espalharem como uma brisa que passa pelo seu interior. Se este momento está tocando seu coração, meu irmão, minha irmã, eu quero te pedir com todo carinho: inscreva-se no canal e compartilhe esta oração com alguém que precisa respirar fundo e encontrar descanso interior. Às vezes, uma palavra suave transforma o dia de alguém. Você pode ser esse instrumento de luz. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta jornada de serenidade, entrega e fortalecimento interior através do Salmo 127. Mas antes de encerrarmos, quero te convidar a permanecer alguns instantes comigo. Fique presente neste momento. Deixe o coração desacelerar. Deixe que uma quietude profunda se instale dentro de você. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser controlado neste instante. Apenas permita que esta paz se espalhe silenciosamente pela sua mente e pela sua alma. Permaneça sentindo esta paz como um lembrete de que Deus está presente neste instante, te envolvendo, te fortalecendo, te renovando. Essa paz não é apenas para agora. Ela vai acompanhar você ao longo do dia, da noite, da semana. Sempre que o coração apertar, lembre-se desta verdade: se o Senhor edifica, nada se perde. Se o Senhor guarda, nada se desorganiza. Se o Senhor conduz, tudo encontra direção. E agora te convido com todo amor: inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco em fé, dia após dia. Ative as notificações para receber as próximas orações assim que forem publicadas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa respirar fundo, encontrar calma, descansar a alma e lembrar que Deus cuida de tudo. Estamos construindo uma comunidade linda, um espaço de acolhimento espiritual, de paz, de consolo, um lugar onde você não apenas escuta, mas pertence. Aqui, você nunca caminha sozinho. Que o seu coração permaneça firme e sereno, e que a presença divina permaneça com você em cada passo, em cada decisão,
em cada sonho. Receba minha gratidão por estar aqui até o final. Receba um abraço cheio de carinho e fé. Gratidão.